Olá pessoal, nós estamos aí dando início à aula de número 15 desse curso de extensão do estágio híbrido do ensino médio, EJA e projetos. Meu nome é Kleber José Rodrigues, meu RU 1313733. Meu curso é o curso de licenciatura em Ciência da Religião pela Faculdade Uninter. Então nós estamos aí há várias aulas. Essa já é a aula de número 15, onde nós estamos fazendo aí uma comparação, fazemos aí uma abordagem, na verdade, sobre algumas religiões que nós colocamos aí no nosso sumário. Nós temos já falado aí sobre o cristianismo, sobre o islamismo, budismo, e muitas outras aí que temos abordado. Estamos falando sobre o fundador de cada uma dessas religiões. Estamos também falando sobre o que eles acreditam com relação à Bíblia Sagrada, com relação aos escritos, né? Qual é a forma que cada religião tem aí de divulgar suas crenças, né? O apoio daquilo que professa. Falamos também sobre o que cada religião pensa a respeito de Deus e sobre também Jesus, também sobre o Espírito Santo, sobre salvação, qual é a crença de cada religião com relação ao tema salvação e com relação também à morte, e abordamos algumas outras características com relação à própria religião. Então, hoje, nessa aula 15, estaremos falando sobre a meditação transcendental. Assemelha-se a meditação transcendental, ela assemelha-se a outros grupos religiosos da atualidade. A meditação transcendental inspira-se no pensamento religioso oriental védico, o hinduísmo e o budismo, tendo derivado de uma interpretação de Maharishi Yogi de 1918 a 2008, dos textos sagrados da Índia, os Vedas e os Bhagavad Gita. Então são muitas as ramificações religiosas que trazem consigo alguns conceitos, algumas crenças baseadas aí no hinduísmo e no budismo. O Maharishi e seus seguidores não consideram a meditação transcendental uma religião, mas uma técnica disponível para obter um relaxamento profundo, eliminando o estresse, promovendo a saúde, aumentando a inteligência criativa e alcançando, assim, a felicidade interna mediante o crescimento físico, mental e espiritual, com base na ciência. Entretanto, nos textos da cerimônia de iniciação, aparecem elementos claramente religiosos, reconhecimento de uma personalidade suprema e invocação desta, oferendas e adoração. Então, alguns de seus seguidores, né, dizem que essa meditação transcendental, ela não é nenhum tipo de religião. Porém, algumas atividades que eles praticam acabam se denominando uma religião, porque eles têm os seus textos, né, de iniciação, muitos elementos religiosos aparecem nas suas atividades religiosas, eles reconhecem uma personalidade suprema e passam a ter um tipo de invocação. Também eles fazem oferendas e também tem o sistema de adoração. Então são algumas atividades que acabam constituindo
essa meditação transcendental numa religião, acabam transformando numa religião, apesar de muitos seus seguidores dizerem que não é uma religião. A meditação transcendental a meditação transcendental está impregnada de elementos do hinduísmo. Oferecem rituais com invocação dos deuses hindus, o Brahma, o Shiva, o Krishna e o Vishnu. Eles acabam, como eu falei, que são várias ramificações que acabam tendo como base aí essas religiões, o hinduísmo, o budismo. Então eles acabam sendo uma ramificação, na verdade, dessas religiões, porque eles adoram e invocam praticamente o mesmo tipo de Deus que é se invocado no hinduísmo, que é o Brahma, o Shiva, o Krishna e o Vishnu. E eles utilizam também o mantra, que é uma série de cantos, uma série de cânticos que são recitados, ora proclamados, ora em termos de dança. Eles acabam utilizando o mantra que se utiliza ali no hinduísmo. Exige 2 períodos de meditação diários. Faz referência ao fundador, com o título de seu fundador, que é a sua santidade. Faz uso da oração, meditação. Então, eles utilizam muita prática da meditação. Solicita juramentos de lealdade. Pratica a adoração, ou seja, venera os mestres da tradição do Shankara, considerado uma encarnação do Shiva. Apresenta um forte zelo missionário, ou seja, o iniciado deve propagar a doutrina, e eles têm um zelo missionário muito grande, né, e foca muito sobre isso, e exige também daquele que se inicia nesse segmento religioso que eles propaguem a doutrina. Então, uma forma de trazer um crescimento a esse segmento religioso é que seus discípulos eles devem propagar as suas doutrinas. É por essas e outras razões que a meditação transcendental é entendida aqui como religião, porque nos permite avaliar suas crenças à luz da palavra de Deus. Então, por mais que muitos tentam alegar que não é uma religião, mas as suas atividades acabam trazendo essa característica de religião. O fundador, o Maharishi, nascido em Jabalpur, na Índia, é o fundador da meditação transcendental. Ele recebeu sua herança espiritual por meio de Swami Brahmananda, cognominado de Guru Dev. Em 1959, Maharishi viajou para São Francisco, Estados Unidos, e divulgou a crença nesse país. Alcançou grande fama ao iniciar George Harrison e John Lennon, dos Beatles, nessa religião. E aí eles acabam tendo esse fundador, né, como descreve, ele tem a sua participação ali nessa viagem de São Francisco, Estados Unidos, onde ele divulga a crença ali no país, nos Estados Unidos. Ele é originado ali da Índia e vai aos Estados Unidos no sentido de propagar a sua crença, onde ele ganhou uma grande fama, né, ao se aliar com George Harrison e John Lennon, um dos seguidores também dessa religião. E com relação às escrituras, o que a meditação transcendental ela vai nos dizer com relação às escrituras? A meditação transcendental baseia seus ensinamentos nas escrituras védicas e nas meditações de Maharishi
né, yogi, como a ciência de ser e a arte de viver. Então, as suas crenças, a sua regra de fé prática é baseada, então, ali nos ensinamentos védicos do hinduísmo, e eles têm também o chamado livro, né, A Ciência de Ser e a Arte de Viver, onde se baseiam todos os seus ensinamentos, todas as suas doutrinas, né, todas as suas práticas. Eles se baseiam através desse livro e também através aí de muitos textos aí do hinduísmo, textos védicos. Sobre a pessoa de Deus, o que é a meditação transcendental vai nos dizer sobre a pessoa de Deus. O ensino da meditação transcendental diz que Deus é impessoal e faz parte da própria natureza. Ele é considerado fonte de todas as leis que regem a natureza. Pela meditação, a pessoa entra em contato com as leis da natureza e recebe seu benefício. Quando isso acontece, o homem é transformado em ser divino. Essa é outra doutrina panteísta, ou seja, defende que Deus é tudo e tudo é Deus. Maharishi declarava que o divino transcendental, onipresente, é, por virtude de sua onipresença, o ser essencial de todos os seres humanos. Forma a base de todas as vidas, não é outro senão nosso próprio ser. Deus é impessoal e mora no coração de cada um. Tudo que há na criação é manifestação desse ser impessoal, absoluto e não manifesto. Cada pessoa é, em sua verdadeira natureza, o Deus impessoal. Então eles vão acreditar na pessoa de Deus, dizendo que Deus é a doutrina panteísta, dizendo que tudo é Deus e Deus é tudo. Né? Eles ensinam um Deus impessoal e que faz parte da própria natureza. Então, a própria natureza ela acaba sendo o reflexo de Deus. Segundo eles, Deus é considerado, né, fonte de todas as leis que regem a natureza. E que pela meditação, chamada meditação, a pessoa entra em contato com as leis da natureza e acaba recebendo os benefícios de Deus. Então é essa a crença que eles têm com relação à pessoa de Deus. Né? E cada pessoa é, em sua verdadeira natureza, o Deus impessoal. Então acaba eles não tendo aquela crença num Deus supremo, num Deus superior. Acabam se aliando a Deus, ao humano, né, à própria natureza. Então, o conceito que a meditação transcendental ela tem com relação à pessoa de Deus. E Jesus? Jesus Cristo é um mestre, um guru, um avatar, uma encarnação de Vishnu. É um filho de Deus como os outros. Sua morte não expia pecado. Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Então, sobre a pessoa de Jesus, a meditação transcendental, ela vai dizer que Jesus é um guru, que Jesus é um avatar, ou seja, uma encarnação do Deus Vishnu, adorado pelos hinduístas. E que ele é um filho de Deus como qualquer ser humano é. Se iguala a Jesus ao ser humano, como um filho de Deus qualquer. Eles não acreditam que a morte de Jesus ela expia pecados. Né? E também com relação à sua ressurreição, eles não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos. Então essa é a crença aí da meditação transcendental na pessoa aí de Jesus. O Espírito Santo não é mencionado
nessa religião, nessa meditação transcendental. E agora, com relação à salvação, o que é meditação transcendental? Ela vai nos dizer com relação à salvação. É o próprio homem quem se salva, mediante esforços, meditações, abstrações e isolamento. Uma vez desapegado das coisas materiais, torna-se apto a entrar no nirvana, ou estado de absoluta identificação com a divindade, o Brahma, quando não há mais nem o eu humano, nem o tu divino. A palavra nirvana, como comentado anteriormente, vem do sânscrito e significa extinção da chama vital. Designa a ausência total de qualquer desejo e, por isso, também de qualquer sofrimento. Então, segundo a meditação transcendental, o próprio homem, ele consegue obter a sua salvação. O próprio homem consegue, mediante seus esforços, mediante a sua autopromoção, né, o seu isolamento, ele consegue obter a salvação através dos seus próprios méritos, dos seus próprios esforços. Então, eles acabam trazendo essa responsabilidade ou essa atribuição à salvação ao próprio ser humano, ao próprio individualismo do ser humano, que ele próprio vai conseguir aí se salvar, ele próprio vai conseguir aí trazer para si a verdadeira salvação. E com relação à morte, a doutrina da reencarnação é a crença fundamental dos seus adeptos. Então nós vemos que são várias religiões, ou vários segmentos religiosos, que tratam, com relação à morte, o tema da reencarnação. Eles acreditam na reencarnação, em que o espírito ele vai fazer uma viagem após a morte do corpo, o espírito vai fazer uma viagem e vai se passar por vários processos, vai reencarnar em outro corpo, passando assim por vários processos até que se chega à perfeição. Então eles acreditam na reencarnação. Outras características aí da meditação transcendental. A meditação transcendental não impede que a pessoa tenha algum compromisso com outra religião. O iniciante recebe um mantra pessoal, mediante pagamento de taxas, o qual repete sem parar, enquanto medita. Pela repetição desse mantra, o adepto espera alcançar a consciência cósmica. Então, eles vão trabalhar muito aí nessa questão da meditação, não é? Na questão da recitação do mantra, e vão trabalhar muito nessa forma, né? Outras características, né, nós podemos também acrescentar aí a meditação transcendental, né? Vamos complementando aqui, nós falamos aí na introdução, que a meditação transcendental, ela também é conhecida como meditação consciente. É uma técnica de meditação introduzida em 1958 por Maharishi Yogi, que envolve o uso mental de sons específicos chamados mantras, que são aí um conjunto de cânticos utilizados pelos hinduístas, né? Eles que se crê terem propriedades psicoativas. De acordo com Maharishi, a técnica permite que a mente do praticante transcenda, atingindo um estado de vigilância tranquila, sem recurso à concentração ou pensamento ativo, como sucede em outras técnicas.
Uma recente investigação levada a cabo na IMT, em Itália, revelou que a sensação de bem-estar provocada por esta meditação durante certo tempo provoca alterações no cérebro. Então, são pesquisas que eles fazem, né? E acabam trazendo aí, né? Uma consistência naquilo que eles acreditam, né? Naquilo que eles acabam propagando como essa meditação transcendental, né? Que com certeza, né? São, são ideias, né? Porque a meditação transcendental ela vai trazer, né, para esses praticantes uma, um alívio, vamos dizer assim, né, em certos temas da vida que eles acabam aí, então, praticando, né? Então, o que é meditação transcendental? É uma técnica que consiste em dedicar alguns minutos de nosso tempo diário com a meditação. Esse método de meditação ele surgiu em 1958 com Maharishi Yogi, um famoso guru da década de 60. A meditação transcendental são técnicas com o uso de sons chamados mantras, com a finalidade de acalmar e proporcionar paz ao corpo e à mente. Ela se diferencia das outras meditações por não precisar de muito esforço para se alcançar os resultados almejados. Então, um período de concentração onde a pessoa vai dedicar um certo período do seu tempo para se relaxar, e nesse período eles usam o chamado mantra, que são os cânticos ali, né, da religião hindu, onde eles vão recitar, ou eles vão proclamar, ou até mesmo fazer isso de forma mental nesses mantras, para que a pessoa consiga então aí os objetivos propostos. São práticas de meditação naturais e profundas, com o objetivo de se elevar a mente a um nível maior de concentração. A técnica consiste em mergulhar dentro do seu eu interior e compreender ativamente o seu próprio reservatório de energia. Em outras palavras, a meditação transcendental é um aprofundamento de si mesmo. Então, tem uma frase aí do Maharishi Yogi, onde ele diz que a plenitude é alcançada através de nossas conquistas. Nossas conquistas são alcançadas através de nossos atos. Nossos atos estão estruturados em nossos pensamentos. Nossos pensamentos estão estruturados em nosso conhecimento. E nosso conhecimento está estruturado em nossa consciência. Então aí há uma frase aí, dita pelo fundador aí da meditação transcendental. Esse mergulho profundo ele será percebido no momento em que chegamos em um estado de alerta e de repouso ao mesmo tempo. Isto é, transcender até atingir ao estado de vigilância. E aí uma outra pergunta, né, dentro dessas atividades, dessa prática de meditação transcendental, é a seguinte: de onde vem a meditação transcendental? A meditação transcendental é uma técnica mental simples
fácil e natural. Ela foi desenvolvida por Maharishi Yogi e está disponível de forma padronizada em todo o mundo. O termo técnica serve para indicar uma tecnologia que permite a experiência do quarto estado de consciência, denominado de repouso em alerta. Isso significa que nosso corpo experimenta, em alerta mental, um descanso muito profundo. O consumo de oxigênio é reduzido, assim como o metabolismo. Estabelece-se então uma extrema coerência entre o padrão das ondas cerebrais, enquanto que estresses profundamente arraigados na filosofia são dissolvidos. A meditação transcendental se pratica 2 vezes por dia, de olhos fechados, sentados confortavelmente. Sendo assim, ela pode ser praticada em casa e em muitos outros locais, bastando somente que a pessoa possa sentar confortavelmente e fechar os olhos. Qualquer pessoa a partir dos 5 anos de idade pode praticar a meditação transcendental, pois ela independe do sexo, idade, religião, crenças, nível sociocultural. Não é uma religião e nem uma filosofia de vida. As pessoas que aprendem não precisam mudar seu modo de vida. Apenas devem acrescentar a técnica à sua rotina e manter a regularidade para alcançar todos os benefícios. O aprendizado da técnica da meditação transcendental é feito em 7 passos, estruturados de forma a dar conhecimento e experiência pessoal necessários para praticá-la corretamente de maneira autossuficiente pelo resto da vida. Durante o curso, o ritmo e as características individuais do aluno são levados em conta pelo professor, tornando o aprendizado correto e definitivo. Meditação transcendental deve ser aprendida presencialmente apenas com um professor devidamente certificado. E aí nós temos aí algumas técnicas que são ensinadas aí pela essa ramificação religiosa, de onde vem essa meditação transcendental, o que pode ser feito com relação a essa meditação transcendental. E aí nós vamos elencar alguns motivos que eles trazem aí sobre a meditação transcendental. Meditação transcendental é uma técnica de imersão profunda que nos possibilita a sensação de alerta em repouso. Esse método reduz o estresse do dia a dia, desenvolve a sensação de bem-estar, o foco e fortalece a comunicação entre as diferentes áreas do cérebro. A prática da meditação transcendental todos os dias melhora a nossa capacidade de ter respostas emocionais mais equilibradas para situações do dia a dia e saber tomar decisões mais acertadas. Veja os principais motivos que nos levam a praticar a meditação transcendental diariamente. Primeiro, saúde. Apesar de ser uma técnica mental, a meditação transcendental faz com que o praticante esteja em estado único de alerta em repouso. Há estudos científicos que afirmam que essa técnica de meditação acarreta o bem-estar, pois promove o dilatamento de alguns dos vasos sanguíneos. Isso reduz os hormônios associados ao estresse. A prática do estado de repouso profundo, tanto mental quanto físico, garantido pela meditação transcendental, traz muitos benefícios à saúde: redução da hipertensão, diminuição da pressão arterial, relaxamento muscular e redução do estresse. E qual é o foco da meditação transcendental? A quietude promovida pela meditação
é o momento em que nós podemos focar em um ambiente sem distrações e ruídos na mente. A meditação transcendental tem esse poder de trabalhar a nossa quietude e, com isso, o foco, além de melhorar o desenvolvimento escolar, o rendimento na faculdade, a produtividade e a criatividade. Então, são essas as atividades, né, ou o desempenho que a meditação transcendental ela alega ser alcançada por aqueles que praticam essa meditação. Com relação à felicidade, né, estudos comprovam que praticar regularmente a meditação auxilia no equilíbrio emocional, proporcionando ao praticante sensação de bem-estar e felicidade, além de melhorar a qualidade de vida e trazer a sensação de paz e plenitude. E aí, alguns benefícios, né, da meditação transcendental que estaremos trazendo aqui também, segundo os seguidores e o fundador dessa ramificação religiosa. Meditar é o caminho mais curto para alcançar a paz interior. A meditação transcendental nos garante o equilíbrio mais profundo do nosso emocional. Quando colocamos o nosso corpo em sintonia com o que existe mais profundamente dentro de nós, percebemos melhor o que nos cerca e tomamos as decisões mais acertadas. Meditar nos ensina a lidar com as diversas situações do dia a dia e a pensar de maneira positiva. A meditação transcendental nos propicia concentração e relaxamento e alívio das tensões diárias, alivia o desgaste físico e emocional, aumento na concentração, minimizar as preocupações, combate ao estresse, proporciona o autoconhecimento, autocontrole, favorece o equilíbrio emocional, favorece a automotivação. Então, a meditação transcendental também tem a vantagem de proporcionar a redução de problemas emocionais, como síndrome do pânico, depressão, insônia, angústia. Então, são vários problemas emocionais que, segundo o fundador da meditação transcendental, a pessoa que pratica essa meditação, ela fica livre desses problemas emocionais que tanto afeta o ser humano no seu dia a dia. O grande fundador da meditação transcendental, Maharishi, acreditava que promover o desenvolvimento do estado do despertar em repouso resultaria automaticamente em paz interior, equilíbrio e plenitude. O autoconhecimento encontrado através da meditação seria um forte aliado no controle do estresse e nos tornaria mais conscientes do momento em que estamos vivendo. É quase unânime entre os estudiosos que a meditação transcendental reduz o estresse, promove o bem-estar, melhora a qualidade do sono, reduz a ansiedade, entre outras tantas vantagens. A autoconsciência transmitida através do curso do yoga melhora a nossa qualidade de vida, né? E segundo Maharishi, a técnica desenvolve o estado de despertar em repouso. Como consequência, nós teremos uma sensação de relaxamento do corpo e da mente. O grande propósito da meditação transcendental é estar mais consciente do que está acontecendo. Então, aí nós temos várias situações, né, onde se indica, né, a meditação transcendental para trazer aí um benefício do bem-estar para a saúde, aliviando o estresse, aliviando o cansaço mental, o cansaço psicológico, né, o estresse do dia a dia e as tensões, alívio das tensões diárias, né?
melhorando também o aumento da concentração. Então, são vários benefícios que são citados aí pelos seus seguidores, né? Por aqueles que professam essa ramificação religiosa, essa prática, né, de meditação, recitando aí muitos textos do hinduísmo, e eles alegam com isso trazer aí muitos benefícios. E aí é uma indicação, né, para que a pessoa venha praticar a meditação. Então, diz o seguinte, né, descubra os maravilhosos benefícios da meditação transcendental com o professor de yoga. E aí tem um chamado professor, né, o professor de yoga, que ele traz essas orientações dessa meditação. A meditação é a técnica de relaxamento que não necessita de muito esforço. Em qualquer lugar nós podemos meditar e sentir o poderoso resultado da meditação transcendental. Graças às aulas de meditação, nos deparamos com pessoas mais equilibradas emocionalmente. Nesse sentido, o professor assume um papel importante de guiar ativamente seus alunos para aproveitar ao máximo as aulas. Então, os professores estão habilitados a atender dos alunos mais novos aos mais idosos, todos têm a mesma oportunidade de se beneficiar do curso de meditação, o yoga. O importante é seguir todas as orientações. A vantagem de ser guiado por um profissional é a facilidade de chegar ao estado de vigilância mais rapidamente. Quanto melhor for o profissional, mais rápido os alunos aproveitarão todos os benefícios das aulas. Então aqui daremos uma excelente dica para você. Na plataforma SuperProf, disponibilizando professores com excelente perfil profissional. Os professores oferecem aulas de meditação baseadas na busca do autoconhecimento, da paz interior e o equilíbrio entre o corpo e a mente. Na STAR, quem escolhe o profissional que atende às suas necessidades é você. Então aqui está uma sugestão, né, para que a pessoa que queira iniciar, né, nessa prática de meditação, que ele seja acompanhado por um profissional, um professor que conheça bem aprofundado as técnicas de meditação. Esse professor ele vai trazer uma orientação mais dentro das normas, dentro das técnicas, onde a pessoa ela vai conseguir os resultados de uma forma mais rápida, porque com o acompanhamento de um profissional, a pessoa vai ter condições de praticar, né, seguir as instruções com uma qualidade melhor, que vai estar sendo acompanhado por um professor. Então, segundo o fundador, segundo os seguidores, aqueles que doutrinam, aqueles que divulgam a meditação transcendental, é necessário que a pessoa ele tenha aí um auxílio, né, de um professor para que ele chegue de forma mais rápida, né, a essa condição. Então é importante frisar que com o auxílio de um professor teremos todas as instruções necessárias para se chegar efetivamente ao autoconhecimento. É o professor que ensinará as técnicas de meditação, desde aprender a recitar o mantra, a forma de relaxamento através da respiração. Recitar o mantra é parte importante no processo para se chegar à autoconsciência, na meditação transcendental e assim chegar ao estado de vigilância. Então nós estamos encerrando aí essa aula sobre essa ramificação religiosa, meditação transcendental. Nós já falamos muita coisa, né, do que é a meditação transcendental, o que eles falam sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, Espírito Santo, sobre o tema morte, assim como nós fizemos também nas demais religiões que nós abordamos aqui. Falamos o que é meditação transcendental, suas técnicas,
E nós vamos ficando por aqui e aguardamos você aí na próxima aula, se Deus quiser.